toda inovação, tudo que pode reforçar a noção de direito, tudo que pode impingir uma vontade de o leitor estudar direito, me agrada. E o jornal era uma forma de a gente utilizar toda essa vontade que fica sempre recôndita, mas que a qualquer momento, a todo momento, eu estou renovando. Até hoje, quando a vida digital nos domina. É importante termos raízes e termos manifestações que sejam jornalísticas ou hoje em qualquer outra forma, digital ou não. É importante que mesmo aqueles que não são formados em direito tenham a noção que o direito só existe porque ele serve às pessoas, à família e às estruturas sociais. Isso é muito importante, porque geralmente aqueles que são jejunos, que nunca estudaram direito, têm uma noção muito superficial do que nós, juristas, fazemos. Não existe direito, não existe proteção da pessoa nos governos ditatoriais. O direito civil é uma projeção da democracia. Tanto que eu não consigo entender como podem existir advogados que defendem um sistema jurídico de direita extrema sem as garantias constitucionais, sem as garantias pessoais, sem as garantias da afetividade e da personalidade. O direito civil é um projeto essencial que depende da democracia. Nós tivemos o passado que nos ensinou que nos países totalitários o direito civil não existe. A violência é a morte do direito civil. O direito pode ser aplicado em qualquer caso social, depende de quem os aplica. As leis são boas ou más dependendo daqueles que estão no governo, aqueles que estão na administração. É claro que sempre procuramos melhorar a legislação, mas com a legislação atual, nós temos todas as armas que o bom administrador pode fazer para diminuir e minorar o sofrimento das pessoas com essas intempéries que têm atingido o Rio Grande e outras áreas de nossa nação. Sabendo que todo sistema automatizado resulta de escolhas humanas, desde o desenvolvimento até a sua aplicação, como o direito civil pode se reorganizar para apurar e atribuir responsabilidades pelos danos causados, preservando o vínculo entre o resultado lesivo e o agente humano, ainda que indireto? A inteligência artificial veio para ficar, ela é avassaladora, mas o que nós não podemos nunca prescindir é dos julgamentos pelo juiz. Porque, por mais repetitivos que sejam os fatos, nenhum processo é igual ao outro. A inteligência artificial é importantíssima para facilitar o procedimento, para facilitar os processos, mas o julgamento do âmago do direito não pode ser relegado a essa inteligência. Eu faço uma contra-pergunta. Como poderia a inteligência artificial decidir a guarda de filhos de um casal que se separa? Como poderia a inteligência artificial distinguir qual a melhor solução na guarda dos filhos de um casal que se separa? Como poderia a inteligência artificial fixar os alimentos se não tiver elementos suficientes e necessários de prova para essa fixação? Isso falando só do direito de família. Se nós formos para os outros compartimentos, teremos muitas e muitas situações em que a inteligência artificial não pode prescindir do juiz. Se errar, e o juiz pode errar, temos os tribunais para corrigir. Mas me amedronta que deixemos com a inteligência artificial todas as decisões. Isso não pode ocorrer. Quais temas o senhor acredita que ainda estão à margem da legislação e da jurisprudência? Muita coisa por fazer, porque o direito e as situações de família são mutantes.
Então, não temos mais a posição de dizer o que é certo, o que é errado. A sociedade aceita ou não aceita determinadas relações. Isso vai depender muito do que vamos ter daqui para o futuro. E as situações limítrofes, sexuais e de escolhas ficará por conta da sociedade. A sociedade aceitando as modificações, os tribunais e a lei deverão fazê-lo como consequência. A arbitragem no Brasil tem dado bons resultados para as médias e grandes empresas. O homem comum, a pessoa jurídica, a pessoa natural, está fora desse contexto. Eu tenho sugerido em minhas obras que as associações de classe estatuam e montem e se administrem com tribunais arbitrais. É um tribunal arbitral feito pelo Rotary, pelo Lions, feito pela Associação dos Comerciantes, pela Associação dos empregados, não é, de determinadas indústrias. Então, o grande desafio é tornar possível a arbitragem e barata a arbitragem para a pessoa natural. A esse ponto nós não chegamos ainda e estamos longe disso. É essencial que seja presencial, porque a presença do professor não pode ser dispensada. O que nós precisamos hoje é ter, como muitas faculdades já têm, uma disciplina de direito digital. Isso é fundamental. Todo profissional do direito tem que saber conviver e conviver bem com a inteligência artificial. Agora, a presença do professor junto do aluno, junto daquele que está iniciando suas letras acadêmicas, é essencial e não pode ser dispensada. Aprovo totalmente essa decisão do MEC. Olha, na verdade, o meu curso, que chegou a ter 7 volumes, agora por uma questão editorial são 7 concentrados em 5, me dá um enorme trabalho, principalmente de atualização. Todo ano precisam atualizar. Paralelamente, temos trabalhado em outros textos. Agora temos a nova lei de seguros, não é? Que vamos preparar um trabalho. Temos feito e proferido aulas em vários outros temas, mas escrever algo em cima do curso é muito complexo. O que nós vamos ter que fazer é sempre atualizar e que eu tenha saúde e tempo para atualizar a obra com as novas reformas que vêm por aí. Essa matéria não deve estar no Código Civil, deve ser um mini-sistema, deve ser um estatuto do direito digital que vai caminhar par e passo com o Código Civil. Assim como os vários estatutos que temos, o Estatuto do Inquilinato, o Estatuto do Consumidor, nós devemos ter um Estatuto do Direito Digital, mas não colocar no Código. O Código tem pontos específicos de direito digital em cada capítulo quando se faz necessário. Mas aquele bloco é um conjunto que não pode conviver com o Código. Ele vai conviver paralelamente com o Código. Sem dúvida alguma, é nossa intenção estar presente. E como eu me sinto? Nesses 20 anos, a sociedade mudou, porque a sociedade tem sido dinâmica, com reflexos diretos no direito de família e também no direito empresarial, no direito contratual. Temos que estar sempre par e passo acompanhando essas mudanças. Não é muito fácil, normalmente para nós que já estamos beirando a 8ª década de vida, mas nós temos feito o possível. Naquilo que não estiver ao nosso alcance, sem dúvida alguma, confiamos nos mais jovens que estão vindo aí nessa mesma senda. O Estado de Direito representa a liberdade individual de cada um, fazer aquilo que eu posso dentro da lei, com a liberdade que a nossa Constituição assegura. Para mim é uma ideia abjeta um advogado, alguém que estudou direito, possa defender outro tipo de governo que não seja o governo democrático, com todas as instituições funcionando.
É abjeto, é vergonhoso que alguém que tenha estudado direito, que tenha visto a filosofia do direito, possa defender um governo ditatorial. A fundação dos cursos jurídicos no Brasil é um marco importantíssimo porque permitiria a discussão de ideias. Que a discussão de ideias não se faz numa faculdade técnica, se faz numa faculdade de ciências sociais. E o direito é uma ciência social. O direito, juntamente com as demais ciências sociais, ele puxa o carro da discussão de ideias. Porém, estas ideias que permearam na fundação dos cursos jurídicos no Brasil, a partir de 1827, eram todas aquelas que estavam presentes na Europa, no positivismo europeu, porque nós estávamos na Europa saindo daquela grande malha de codificações. A codificação francesa, no início do século XIX, e as demais codificações civis, estamos nos prendendo só a civis por enquanto, que foram sendo promulgadas na Europa no curso do século XIX, com o ápice do positivismo. A lei pela lei, cumpra-se a lei, aplique-se a lei. Essa era a ideia do Código Napoleônico, essa era a ideia dos códigos italiano, português, espanhol, belga, que se seguiram, do suíço.